Graças a Deus, hoje é dia 7 de janeiro de 2024, já é o terceiro vídeo que eu estou gravando em 2024. Quem reclama que o mês de janeiro é o mês morto, ninguém faz nada, ninguém tem disposição para nada, tá mentindo. Primeiro porque muita gente viaja nesse mês, ou seja, se a pessoa da pessoa está viajando já é alguma coisa. Segundo, quem não viaja, a maioria das pessoas que reclamam que janeiro não acaba nunca, que janeiro tem 80 dias, é gente que não está fazendo absolutamente nada no mês de janeiro, que está usando o mês de janeiro só para preguiça, né? Porque mês de janeiro é o mês mais preguiçoso do ano, muita gente não quer saber de nada, só quer saber de viajar, de ostentar no Instagram, de curtir. Muitas pessoas que estão no meio cristão, pessoas que são da igreja ou que pertencem a alguma igreja, se esquecem que são cristãos nessa época do ano. E se você olha nos stories dessas pessoas no Instagram, nas redes sociais, você fica espantado. Como é que essas pessoas podem ser crentes? Não é possível que essas pessoas que se dizem crentes estão fazendo isso. Mas é a realidade, infelizmente é a realidade do mês de janeiro. E graças a Deus, já é o terceiro vídeo que eu estou gravando no mês de janeiro, terceiro vídeo devocional que estou gravando em janeiro, fora, né? Na virada do ano eu gravei um vídeo, né? Eu passei a virada do ano na igreja, graças a Deus. Todos deveriam passar a virada do ano na igreja. Não existe melhor lugar do mundo para passar a virada do ano que na igreja. Ah, mas Copacabana, esqueça Copacabana. Esqueça Copacabana. Se você foi para Copacabana e passou a virada do ano na igreja, amém. Eu até coloquei no X, na rede social antigo Twitter que eu já assisto, o endereço de uma igreja lá em Copacabana para você passar a virada do ano. Pra você não passar lá no meio dos fogos, no meio da bebedeira, no meio da orgia, no meio da... Enfim, eu não quero entrar em detalhes aqui para não desmonetizar o vídeo, mas quem passou a virada do ano em Copacabana viu com seus próprios olhos tudo que o pessoal costuma fazer lá. Então, se você tiver que passar a virada do ano em algum lugar, passe na igreja. Vale muito a pena. É melhor investimento. Não não é desperdício de tempo. Você ganha tempo, você investe seu tempo no reino de Deus, investe tempo na sua vida espiritual. Então, é o terceiro vídeo devocional que estou gravando em 2024, porque ontem, à tarde, a caminho da sede da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Sorocaba, eu gravei um vídeo na versão sorocabana do Beco do Batman, que é um pontilhão com pichações dos dois lados. Eu falei um pouco a respeito dessas pichações e coloquei um texto bíblico para rebater uma dessas pichações. E hoje eu quero falar sobre a teoria moral, que é o estudo a respeito das personalidades, o estudo dos temperamentos. Porque isso não tem nada a ver com horóscopo, não tem nada a ver com adivinhação, com astrologia, nada disso. Inclusive é comprovado cientificamente, a psicologia, vários ramos da ciência comprovam o que está escrito aqui. Não tem nada a ver com ocultismo ou com esoterismo, é comprovado pela ciência. E a própria Bíblia, de uma certa forma, comprova, como eu mencionarei mais tarde aqui, num capítulo inteiro da Bíblia. E a teoria moral, ou das personalidades, ou dos temperamentos, seja lá o que for, o nome que você queira dar, nada mais é do que o estudo a respeito dos 4 temperamentos, que é melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. A Wikipédia diz o seguinte: a teoria moral, ou teoria dos temperamentos, constitui o principal corpo de explicação racional da saúde e da doença entre o século IV a.C. e o século XVII d.C. Sua origem é normalmente atribuída ao corpus Hippocraticum e boa parte do seu desenvolvimento teria sido continuado por Galeno. De acordo com essa teoria, a condição de saúde dos seres humanos seria mantida pelo equilíbrio entre 4 humores, ou fluidos corporais, como era o conceito da época: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, procedentes respectivamente do coração, sistema respiratório, fígado e baço. Que assim, sangue, obviamente que todo mundo sabe o que é sangue, né? Vem do coração, passa pelo coração, na verdade, né? Na verdade, o sangue é contínuo, né? O sangue nasce da medula óssea, né? Que é a parte central dos ossos. O sangue vem daí
e vai até a corrente sanguínea e circula pelo sangue, passando pelo coração. O coração nada mais é que uma bomba que mantém essa circulação em funcionamento. E essa bomba funciona com a ajuda do cérebro, ou seja, o cérebro recebe sangue, por isso que funciona, e o coração funciona porque recebe impulso do cérebro, ou seja, o coração e o sangue são interdependentes. Se um morre, o outro morre e vice-versa. O fleuma seria como se fosse o catarro, né? Fleuma, água, né? Aqui, fleuma é comparado com a água. Então é como se fosse o catarro, assim, os fluidos do pulmão, seja lá o que for. Fígado, né? No caso a bilis amarela ou verde, né? Que a bilis é verde, na verdade, né? Fala amarelo, na verdade é verde. A bilis amarela, ela provém do fígado e ela é armazenada na vesícula biliar. E a bilis negra, ela vem do baço. O baço que fica mais ou menos aqui, que acho que é um pouco acima do rim, né? O rim fica aqui e um pouco acima do rim fica o baço. E o baço, muita gente acha que não serve para nada, que é inútil, né? Mas fique sem o baço para você ver, né? Pra você ver como cada membro, ó, eu falarei sobre isso aqui, 1 Coríntios 12. O baço, fique sem o baço para você ver o que acontece, né? Experimente remover o baço para ver o que acontece com o seu organismo. O baço parece que não tem função nenhuma no organismo, mas faz muita diferença. Vamos lá. Cada um desses humores, no caso sangue, catarro, a bilis verde e a bilis negra, né? Cada um desses humores ou fluidos teria diferentes qualidades. O sangue seria quente e úmido. É óbvio, né? Que o sangue é quente e úmido. É quente por causa da temperatura corporal, enfim. A fleuma, ou catarro, fria e úmida. E realmente o catarro é frio e úmido. A bilis amarela, quente e seca. Seca, não sei dizer se é seca, né? Porque eu nunca vi bile, né? Bile é aquela parte verde, né? Que também chamam de fel, né? O nome antigo para bile era fel. Mas enfim. E a bilis negra, fria e seca, né? É o líquido, o fluido do baço, no caso. As doenças seriam causadas por um desequilíbrio entre os humores, ou entre os fluidos, que por sua vez seriam produzidos ou alterados pelos alimentos assimilados pelo organismo. Por exemplo, a febre seria uma reação do corpo para cozer ou costurar os humores em excesso. A febre realmente é um mecanismo natural de defesa do organismo, para um alerta, né? É saudável ter febre? Não, é saudável ter febre, porque se você tem febre, indica que seu corpo está reagindo a alguma coisa errada que está acontecendo. Então, se você tem algum problema no seu organismo e não tem febre, você está morrendo e não sabe. Então, a febre é um indicativo natural do organismo alertando você que você tem algum problema que você tratar urgente. O papel da terapêutica seria ajudar a físis a seguir os seus mecanismos normais, ajudando a expulsar o humor em excesso ou contrariando as suas qualidades. Ainda de acordo com a teoria humoral, a predominância de um de seus humores na constituição dos indivíduos e suas diferentes combinações também seriam responsáveis pelas características temperamentais ou temperamentos do ser humano. Dentro da classificação adotada por Galeno, haveria 4 temperamentos básicos: o popular sanguíneo, o sereno fleumático, o forte colérico e o soturno melancólico. Aí na teoria moral moderna, embora a associação dos temperamentos com fluidos corporais seja obsoleta, a teoria dos 4 humores foi adaptada por outros pesquisadores, muitos sem usar os nomes originais, e muitos acrescentaram a extroversão como um novo fator que determinaria os relacionamentos interpessoais. Como exemplo temos a avaliação DISC, Social Styles, Fifth Temperament, Keirsey Temperament Sorter, Interaction Styles, enfim, mas é um negócio complicado. Mas eu quero falar os 4 nomes mais populares, no caso. Primeiro eu quero falar sobre mim, porque eu sou melancólico. Eu assumo isso, porque diz assim, sobre o melancólico, diz o seguinte, conforme, né, aquele que se conforma, é associado à terra,
pensando bem, eu gosto de terra porque eu me sinto bem na natureza, tanto que eu fui pro Petar e eu estou pensando em ir para lá novamente. Eu gosto de natureza, eu gosto de praia, eu gosto de estar em contato com a natureza. Tanto que derrubaram uma árvore aqui na frente, eu fiquei traumatizado, porque eu amo a natureza. E foco, interesse, Charles de Course, não sei o que é isso, mas se você souber inglês, você me avisa. Características modernas, segundo o DISC, valorizam aderir a regras, regulamentos e estrutura. São cautelosas, sistemáticas, precisas, analíticas, perfeccionistas e lógicas. É a minha cara isso. Eu sou tudo isso. Características antigas, intenso, profundo, extrovertido e analítico. Porque eu acredito que os ultra-românticos, tipo Lord Byron, Álvares de Azevedo, enfim, o período do ultra-romantismo lá, que os caras até se suicidavam, né? Muito, no Brasil pelo menos, a maioria morreu de tuberculose, mas os que não morreram de tuberculose se suicidaram, porque tem muito a ver com melancolia. Melancólico, ele tem vocação para ser músico, para ser poeta, para ser escritor, tanto que eu tenho 17 livros escritos. Se você não sabia, eu tenho 17 livros escritos. Então as pessoas, ele se guarda mais, ele se fecha mais, só que ele vai guardando, chega uma hora que ele explode, né? O mal do um dos defeitos do melancólico é que ele guarda muita coisa, ele retém muita coisa, só que chega uma hora que ele estoura, ele perde a paciência e explode. E muitos poetas, muitos músicos, muitos escritores, pessoas que lidam com essa parte de artes plásticas também são melancólicos por causa disso, né? Eles têm dificuldade para... pela graça e misericórdia de Deus, eu consegui perder quase toda a minha timidez por causa do YouTube. Deus usou o YouTube para que eu perdesse a minha timidez, a minha introversão. Eu estou me soltando por meio do YouTube, tanto que eu já estou até pregando na rua, já estou pregando no ônibus. O Overmission, Deus usou o Overmission para me ajudar nisso, para eu perder pelo menos 90% da minha timidez. Os outros 10% eu espero perder agora em 2024, mas graças a Deus perdi uma parte da timidez por causa do YouTube, do Overmission, enfim. Agora falamos sobre as outras três personalidades, os outros 3 temperamentos. O colérico, representado pelo fogo, é dominante, assim, aquele chefão, marechal, ditador, assim. Muitos ditadores foram ou são coléricos. Foco, interesse, in charge. Características modernas, segundo o DISC, são muito ativas ao lidar com problemas e desafios, são egocêntricas, diretas, ousadas, dominadoras, exigentes, enérgicas, determinadas. Eu acho que eu tenho um pouco de colérico, porque ultimamente eu tô assim, né? Se eu vejo coisa errada, inclusive a pregação assembleiana da Assembleia de Deus do Ministério de Belém é uma pregação predominantemente colérica, porque o que o Espírito Santo manda falar, a pessoa fala. Não massageia o ego de ninguém. Se tiver que falar na lata, fala, você vai pro inferno. Se você continuar se comportando desse jeito, você vai pro inferno. A pregação assembleiana, a raiz é assim mesmo. Se você não se der Jesus Cristo, você vai pro inferno. É bem assim. É direta, na lata. Então o colérico é muito direto, assim, é muito franco. É aquele líder, aquele xerife, aquele, né? Enfim, o sargento, digamos assim, né? O militar. Muitos militares são coléricos, muitos líderes, né, de departamentos, chefes de seção, diretores de divisão, presidentes de empresa são coléricos, por causa desse espírito de liderança, empreendedorismo, né, da pessoa vamos, não consegue ficar parado. Ele tem um poder de persuasão muito grande, um poder de liderança, de convencimento, persuasão, né, convencer as pessoas muito grande, ele consegue conquistar as pessoas, né. E ao mesmo tempo, se ele um defeito muito grande do colérico é autoritarismo, o cara é ditador, o cara manda e desmanda. Características antigas: estrategista, racional, extrovertido e ousado. E agora vamos para o sanguíneo, que é um outro extrovertido, só que no sentido da amizade, assim. Ele é amigo de todo mundo. Né? O sanguíneo é amigo de todo mundo, tem uma facilidade muito grande para fazer amizade com desconhecidos, né? Ele é simbolizado pelo elemento ar,
ele tá solto, assim, tá solto, ar porque o vento leva, enfim, ele tem uma facilidade enorme, gigantesca. Das 4 personalidades, é o que mais tem facilidade de fazer amizades, para fazer amigos, né? Então, é uma pessoa muito comunicativa, por exemplo, guia turístico, um sanguíneo guia turístico, o cara consegue emprego fácil como guia turístico. Qualquer trabalho de atendimento ao público, qualquer trabalho, recursos humanos, vendedor, o cara consegue emprego facinho, como sanguíneo. Ele é influente, né, consegue convencer as pessoas também, só que de uma outra maneira. Foco, interesse, get going. E características modernas, segundo o DISC, gostam de influenciar os outros através de conversas e atividades e tendem a ser emocionais. Muitos missionários, né, desses missionários no sentido clássico da palavra, são sanguíneos também. São entusiastas, persuasivas, convincentes, amistosas, comunicativas, confiantes e otimistas. Ou seja, se você vê um sanguíneo pessimista, ou o cara não é sanguíneo ou o cara está doente. Porque o sanguíneo é normalmente otimista, né? O cara é visionário, enfim. Não tanto quanto o colérico, mas o cara também é sonhador, visionário, enfim. Características antigas: otimista, sentimental, extrovertido, instável. Um defeito do sanguíneo é que ele é muito instável, ele estoura, ele explode muito facilmente. E finalmente o fleumático. O fleumático já é o oposto, totalmente oposto do sanguíneo, representado pelo elemento água. Ele é estável, né? E o foco, o interesse behind the scenes, ou seja, atrás, né, dos bastidores, né? Ele fica nos bastidores. Características modernas, segundo o DISC: apreciam um ritmo constante, segurança, não gosta de mudanças súbitas, ou seja, ele se acomoda facilmente. São pacientes, confiáveis, calmos, leais, persistentes, gentis e previsíveis. Profissão ideal para quem é fleumático, diplomata. Você quer ir atrás de o perfil ideal para ser um diplomata, a ser um, digamos assim, ministro de Relações Exteriores, ou o secretário de Estado, no caso dos Estados Unidos? O mundo está o mundo está aberto à Terceira Guerra Mundial. Quem você indicaria para ser uma peça-chave para evitar que o mundo seja destruído? Um diplomata, um fleumático. Fleumático, assim, tem que ser fleumático para lidar com situações de crise, situações de guerra, situações de conflitos, uma empresa está tudo virado de pernas para o ar, né? Todo mundo brigando com todo mundo, a administração, setor administrativo brigando com a produção brigando com a administração, enfim, o pessoal tudo no quebra-pau, tudo uma briga. Em condomínio também, o síndico, para trabalhar como síndico, como eu moro num condomínio, né? Ninguém quer ser síndico. Quem administra o condomínio atualmente onde eu moro é administrador do condomínio, ele é um síndico, no caso, né? Quem é o síndico atualmente do condomínio onde eu moro é administrador do condomínio, porque ninguém aqui quer ser síndico, porque síndico é uma profissão que eu sou melancólico, eu não sirvo para ser síndico, sinceramente. Então, o perfil ideal de síndico é o fleumático. Fleumático é para ser diplomata, para ser síndico de prédio, para conciliar, né? Parte de conciliação, orientação educacional, a parte assim, o aluno que está com problema, que está com uma dificuldade, assim, que está com problemas familiares. Assistente social também é uma profissão muito, assim, o fleumático também se daria muito bem. Então, que o problema do fleumático é que ele é mais assim reservado, ele gosta de ficar nos bastidores. Então, o fleumático, na verdade é assim, o sanguíneo, né, trabalharia como assistente social, mas por trás dele estaria um fleumático para conciliar. Por exemplo, vai lá numa casa toda problemática, o filho nas drogas, o marido preso, a mulher alcoólatra. Tem que ser um sanguíneo acompanhado por um fleumático. O fleumático atuaria na parte de conciliação, né, de reunir a família, casais divorciados, namorados em crise, famílias divididas, né? Cada filho foi para um lado, aí os pais querem reunir os filhos novamente, para os filhos se entenderem, né? Para o filho se entender com o pai, para o filho se entender com a mãe, tem que ter um fleumático no meio, para ver essa conciliação.
Então, e o que a igreja tem a ver com isso? Tem a ver com esse capítulo da Bíblia que eu falarei aqui agora. Onde a Bíblia entra, está aqui, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, tudo tem utilidade, né? Você não está ali na igreja por acaso. Você, mesmo que você diga que não sabe fazer nada, que quer ficar quietinho no banco, só assistindo o culto no último banco, depois ir embora, não. Igreja não é isso. Deixa eu terminar de ler o texto para você entender. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ah, mas Não. Pera aí, espera eu terminar de ler, calma. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. É o que eu falei do baço. O baço só aparentemente não tem utilidade nenhuma. Até o mindinho, polegar, todos os dedos, cada dedo tem uma função na mão. E por aí vai longe. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, estaria o olfato. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele, e se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. E eu vi esses dias a Lumelpídio postar um vídeo sobre o apóstolo, que o apóstolo é como se fosse o dedo polegar, que dá cobertura para os outros, e o pessoal metendo o pau nela. Não existe apóstolo, que não sei o quê, todos os apóstolos de hoje são falsos apóstolos. Eu estou dizendo porque a igreja ela é da bola de neve. A Lumelpídio da bola de neve. A bola de neve tem um apóstolo, que é o Rina. Ele diz que é apóstolo. Quem sou para discutir com ele? Enfim, eu posso até duvidar do apostolado dele, porque a Bíblia diz que quem é apóstolo é aquele que testemunhou Jesus Cristo, que viu Jesus Cristo, que foi enviado pelo próprio Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo foi enviado. Agora, se o cara diz que é apóstolo, deixa o cara dizer que é apóstolo. Não é porque ele diz que é apóstolo que eu posso dizer que o cara é falso profeta, que o cara é do capeta. O cara tem uma igreja. A Bola de Neve tem milhões de membros no Brasil, até fora do Brasil. E a Lumelpídio, ela está estudando a Bíblia. Se o que ela fala, né, sobre o apóstolo ser o polegar que dá cobertura para os outros, se você não aceita isso, fazer o que? Paciência. Ela estudou, né, está estudando a Bíblia. Parece que ela ficou um ano inteiro fora das redes sociais, só estudando, e agora está dando curso de Bíblia no Instagram, no YouTube, sei lá. Então, ela estudou. Então, quem sou eu para discutir com quem estuda a Bíblia? Mas, enfim, eu quero
antes de encerrar esse vídeo, mostrar duas coisas para vocês. Deixa eu só dar uma pausa aqui, espera só um pouquinho. Assim, essa aqui é a revista da Escola Bíblica Dominical que nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2024, janeiro, fevereiro e março, que fala sobre a igreja, corpo de Cristo. Fala sobre a origem da igreja, imagens bíblicas da igreja, a natureza da igreja, a igreja do reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina da igreja, o batismo, a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Ah, não é ordenança, é sacramento, e daí? E na outra igreja, sacramento é que é ordenança, mas vamos lá. O culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto, o poder de Deus na missão da igreja, e por aí vai. E tem esse aqui, fala sobre a igreja, né? É um semestre inteirinho, semestre não, trimestre, né? O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, falando só sobre a igreja, que muita gente diz que é a igreja, mas não é a igreja coisíssima nenhuma, porque a igreja não é templo. O templo é apenas o local onde a igreja se reúne. A igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você é a igreja também. Podemos até ser de denominações diferentes, mas somos igreja. Lá no céu haverá uma igreja só, não haverá presbiteriano, batista, assembleiano, calvinista, arminiano, bola de neve, renascer. Não, é uma igreja só, será uma igreja só. E tanto que isso aqui, ó, esse livro do Rick Warren, que é um pastor batista da igreja de Saddleback, nos Estados Unidos, se não me engano é o terceiro livro dele, né? Porque primeiro ele escreveu Ministério com Propósito, depois Uma Igreja com Propósito, esse aqui é Uma Vida com Propósitos. São 40 capítulos para ser estudados durante 40 dias. Eu já li esse livro 3 vezes, né? Quando eu fui membro da 6ª Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba, eu estudei 2 vezes, fizeram duas campanhas usando esse livro, exatamente nos moldes mandados pelo Rick Warren mesmo, né, que tinha lá para quem queria fazer os 40 dias com propósito para estudar o livro e fazer todas as igrejas de todas as denominações, inclusive presbiteriana, independente, né, como eu já fui membro, existe igreja com esse nome aqui, igreja com propósito, mas é outra coisa, mas não quero trazer detalhe, mas esse livro aqui não tem barreira denominacional. Você não precisa ser batista para ler esse livro. Qualquer membro de qualquer denominação, qualquer cristão de qualquer denominação pode ler esse livro sem problema nenhum. Tem algumas coisas aqui que eu não concordo? Até tem, mas praticamente todo esse livro, ó, todo rabiscado, ó, rabisquei. Todo esse livro tem um conteúdo, já publiquei, deixarei na tela final desse vídeo a resenha que eu fiz desse livro, e deixarei no final desse vídeo também o link para o canal da Priscila Gra. O que é Priscila Gra? É uma catarinense, ela está em Florianópolis atualmente, não sei se ela nasceu lá, mas ela está morando em Florianópolis atualmente, e ela estuda os temperamentos, no caso os quatro temperamentos, né, sanguíneo, inflamático, melancólico, colérico. Ela posta há vários meses, que faz mais de um ano que ela posta sobre os temperamentos no Instagram dela. Eu deixarei na descrição desse vídeo o Instagram dela e deixarei na tela final desse vídeo o canal dela, porque ela ainda não postou no canal dela. Ela já faz um tempo que ela está afastada do YouTube, mas eu creio que após esse vídeo, né, eu mandarei o link desse vídeo para ela também no Instagram. Eu tenho certeza que ela, após esse vídeo, ela começará a publicar uma série de vídeos no canal dela a respeito dos temperamentos. Por isso, inscreva-se no canal da Priscila Gra, que certamente você será muito edificado. Deus abençoe, Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus vídeos, que Deus abençoe. Até depois, se quiser.